Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para apresentar duas ações que estão entre os maiores potenciais de crescimento da B3 e, ao mesmo tempo, são empresas bastante resilientes, com uma receita bastante previsível, que é interessante também. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. As duas empresas que nós vamos falar hoje, Suzano e Klabin, né, pessoal, são do setor de papel e celulose. Muita gente nos perguntou nos últimos dias, colocou nos comentários para falar a respeito delas. Então deixem também aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. É um segmento que a gente conhece bastante, né, pessoal? E é legal contextualizar, né, antes da gente entrar para falar a respeito das empresas e do potencial e das vantagens delas, né? A gente tem que lembrar que o setor de celulose ele sofreu demais nos últimos anos, né, especialmente em função da crise de 2008. Não que a crise tenha afetado os negócios das empresas, mas essas companhias estavam especulando com o dólar, né? Aqui tem o caso da Aracruz, que foi um dos mais emblemáticos, e o prejuízo foi gigantesco com essa questão do dólar. Não foi hedge, foi especulação mesmo. A Aracruz aqui, isso aqui é notícia de 2008, é uma das maiores empresas do mundo, teve prejuízo de 1,6 bi, e no ano de 2008, 4,1 bi com essa questão de derivativos, tanto que depois a Votorantim, VCP, juntou com a Aracruz, né? E depois acabou virando tudo Fibria e posteriormente acabou virando aí tudo Suzano, né? A Suzano acabou comprando as empresas. Então o segmento ele sofreu demais, né? Isso atrasou, claro, o crescimento do segmento de uma forma geral. E aqui, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu com as ações da Aracruz, né? Tava lá quase R$ 15, chegou a bater lá abaixo dos 2,40, 2,30. Então foi bastante complicada essa situação aqui para as companhias, tá? Nós temos aqui a Suzano, né, pessoal? A Suzano é uma empresa muito forte na parte de celulose, basicamente no mercado externo. Se a gente olhar as receitas aqui de 2023, em relação, desculpa, ao volume de vendas de celulose, foi um pouquinho ali, né, para o Brasil e toda essa parte em azul aqui para o mercado externo, né, especialmente aí para os países asiáticos, né, a China, então, um dos principais mercados da Suzano. A Suzano é uma empresa, então, que depende mais de celulose, é diferente da Klabin que a gente vai ver daqui um pouquinho, e é uma empresa que vem conseguindo melhorar bastante operacionalmente. Como essas empresas elas divulgam tem hedge, né, receita em dólar, real, o balanço tem muita questão que é não contábil, que é só contábil, mas que não tem efeito caixa. Então a gente nem olha muito para esse tipo de indicador lá na última linha, vai olhar mais para geração de caixa e as duas empresas estão no momento de fazer investimentos porque elas não têm problema para vender. A Suzano com o projeto Cerrado, a Klabin com o Puma 2, eles fizeram outras aquisições, tem outros projetos também, elas estão aproveitando esse momento para crescer e lá na frente gerar mais caixa e daí sim a gente ter resultados mais sólidos na última linha, né, mais lucros. As empresas já pagam dividendos, inclusive a Suzano vem fazendo recompra de ações também, mas quando esses investimentos forem maturando, né, esse cenário de dividendo mais alto, ele vai acabar se cristalizando, né? E além disso, né, a gente tem que lembrar que são empresas cíclicas, né, já que o segmento é bastante cíclico, mesmo com todas as vantagens que as empresas brasileiras elas têm, tá? Então, a Klabin é diferente, a Klabin também trabalha no mercado externo, mas ela tem praticamente metade das receitas no mercado interno, e a Klabin é muito forte na parte de papéis e embalagens. E esse setor, mesmo que ela tem uma exposição maior no mercado interno, que poderia ser mais volátil o resultado, ele não é. Até porque quase 70% da destinação das vendas é para a parte de alimentos. Ou seja, isso aqui é um mercado que é muito resiliente. A gente viu na própria pandemia que as empresas aí, elas pouco sofreram quando ficou tudo fechado, né? Porque é uma tendência cada vez maior, inclusive, utilização aí de papel para embalagens, tem a questão de fraldas, né? Tem muita coisa aqui que esse segmento, que essas empresas aqui vão se beneficiar, tá? Aqui a gente tem o crescimento da receita da Klabin, né? Essa curva ascendente ali, como foi o caso da Suzano,
que é o que mais importa hoje, essa questão do aumento da receita, a parte do fluxo de caixa operacional, o EBITDA, né, subindo, isso é bastante importante. Lembrando que as empresas estão endividadas, elas não têm problema para pagar a dívida, apesar do endividamento ser grande, e é uma coisa que tem que ser monitorado, sim, né? É uma dívida boa, né? Uma dívida aí para gerar mais crescimento no futuro. E como o resultado é previsível, as empresas acabaram se alavancando um pouco mais. A gente vê isso bastante no setor de energia, né? Pela previsibilidade das receitas. Então, apesar da dívida alta, tudo ok, né? Em relação ao pagamento aqui dessa dívida, tá? Aqui tem essa questão que é importante, né, pessoal, das vantagens competitivas, do potencial de crescimento, porque quando a gente olha aqui, por exemplo, na parte de eucalipto, a produtividade da Klabin é 53 metros cúbicos por hectare ao ano. O segundo país mais produtivo, o Chile, é 25, é menos da metade. É como nós costumamos falar, né? O Brasil é bom em soja? É bom. O Brasil é bom em algodão, o Brasil é bom em milho, os Estados Unidos também é. Agora, essa diferença que o Brasil tem em relação à parte de celulose em relação a outros países é um absurdo, né? A gente olha aqui na parte de pinos, né? Olha a produtividade, 39 metros cúbicos por hectare ao ano na Klabin, 4 na Suécia, né? Então, olha o tempão que eles demoram lá até cortar uma árvore, por exemplo, né? E aqui a gente tem essa vantagem. Outra coisa que muita gente não dá bola, pessoal, mas nós sim, é a questão de terras. Essas empresas têm muitas terras, elas acabaram recentemente comprando até mais terras para não depender de ter que ficar comprando muita madeira de terceiro, chegou a faltar um pouco de madeira no mercado, então eles têm muitos ativos, né? E quando a gente pensa em períodos inflacionários, por exemplo, é bom ter esses ativos, né, que são ativos reais, como ações e também essa parte aqui de propriedades, né? E quem é que vai comprar uma terra produtiva melhor? Eu, a Klabin ou a Suzano, né? Então tem essa vantagem, é outra coisa que nós gostamos de acompanhar também. Além disso, né, pessoal, tem todo o potencial em relação ao e-commerce, classe média da China, classe média da Índia, legislação cada vez mais restritiva em relação ao plástico, o que acaba ajudando essas empresas papeleiras, a questão do e-commerce, cada vez mais o e-commerce ganhando relevância no varejo, mesmo que o varejo não cresça, o e-commerce vai continuar crescendo no mundo todo. Quem já pediu um iFood aí já viu a quantidade de papel que vem, por exemplo, nas embalagens. É uma alternativa sustentável, né? Então, o papel ele hoje é muito bem aceito, né, em função dessa questão de sustentabilidade. As empresas brasileiras são as que têm mais produtividade. Tem essa questão aqui do consumo de alimentos frescos também. Tem lugares que, já, dependendo do tipo da embalagem, é proibido ter plástico e tem que ser papel, né? E além disso, toda a renovação do Parque Fabril, que as empresas brasileiras aí largam na frente para aumentar cada vez a eficiência e diminuir cada vez mais o custo de produção. E aqui, né, pessoal, para entender, né, a gente vai ter um crescimento diferente na China, né, não vai crescer mais aqueles 20% ao ano, não vai ser tanto com infraestrutura, vai ser muito mais focado em classe média, e esse segmento aqui é na veia, né, é receita na veia em relação à fralda, embalagens, papel higiênico, guardanapo e assim por diante. E os dois países, né, o terceiro que mais vai puxar o crescimento do mundo nos próximos anos, Estados Unidos, e na primeira colocação, e na segunda aí, Índia e China, né? Inclusive a Índia deve ser o país que mais vai crescer esse ano, a China em quarto lugar, e o Brasil está aqui em 18º, ou seja, né, belos mercados, belo potencial de crescimento, tem a questão da alavancagem, mas como eu falei, não é uma situação para se preocupar, mas com certeza a gente acaba monitorando. Vou deixar para vocês aqui, pessoal, para quem não baixou, o nosso relatório grátis da melhor small cap da Bolsa, né, as informações na descrição do vídeo e nos comentários. E aqui tem essa questão também, né, pessoal, do preço da celulose, que vem subindo bem, ele é cíclico, ele não está nos melhores patamares, mas nos últimos 3, 4 meses para cá vem crescendo bastante, tá? E quero também trazer a visão gráfica aqui de curto prazo das duas empresas. Elas estão em um período ainda mais lateral, quando a gente olha pelo menos os últimos 2 anos e meio, 3 anos, porém elas estão com configurações bastante parecidas,
rompendo aqui essas linhas de tendência de baixa e tem hoje tendência, a Suzano aqui tendência de alta de médio e curto prazo. A Klabin está um pouco mais feinha ali, mas também rompeu essa linha de referência de baixa. Expectativa de alta das ações no curto prazo e também no longo prazo. Não estou falando de recomendação, mas sim que as duas são empresas que a gente gosta aí e vale a pena o investidor acompanhar. Vou deixar o nosso site aqui para quem quiser conhecer as assinaturas. Tem a parte da consultoria para quem quiser o atendimento mais personalizado. E os resultados da Capitalismo, né, pessoal? Eu lembro que a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e com melhor atendimento. Por isso, quem quiser, pega o nosso contato na descrição, nos comentários, manda um e-mail, ou até mais fácil, né, mandar um WhatsApp, um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!